How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Escola Bíblica Dominical, um novo trimestre com muitas novidades. Vamos estudar e ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta possui respostas práticas sobre vários temas, que podem ser resumidos em 5 pontos principais: divisão, sexualidade, alimento, culto cristão e ressurreição. Todo domingo às 8h30 da manhã, no Lírio do Vale 5. Estaremos transmitindo as aulas pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Definir, porque ainda não está tudo tão bem definido, né? Então, assim, o que eu quero combinar com vocês aqui, a EBD, ela vai continuar no mesmo horário que nós fazíamos antes. 8 horas da manhã, nós vamos iniciar as orações. Às 8h20, nós faremos os louvores e a coleta das ofertas. Quando for 8h30, começa a palavra aqui. Então, quem for ministrar a lição terá 1 hora para ministrar a lição. Até para nós não fugirmos dessa questão de 1h30 que nós temos para realizar um culto dentro de todas as igrejas. Tudo bem assim para vocês? Nós não temos que fazer a nossa oração, que é de costume nosso, então pela manhã. Então, quando for no próximo domingo, 8 horas, nós já vamos estar com a igreja de portas abertas para iniciarmos as orações. 8h20 começam os louvores, a coleta das ofertas, 8h30 a palavra, tá certo? Então, quem está com a sua revista? Nós já tivemos 2 lições, elas foram dadas em 2 terça-feiras, a lição número 1 e a lição número 2. Hoje nós iremos tratar da 3ª lição. Esse trimestre é um trimestre que é a primeira carta aos Coríntios, escrito por Paulo, tá? E é uma carta que vai falar muito conosco. Nós tivemos um período aí sobre a família, agora nós vamos ter um período sobre a igreja. E vamos ver o que o Senhor tem para nos falar através do que foi inspirado a Paulo escrever para todos nós. Então peguem suas revistas, lição número 3. Os objetivos da nossa lição de hoje é entender que os ministros, são administradores dos mistérios de Deus. Compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes dos ministros de Deus. E conscientizar-se do valor do ministro cristão e de seu serviço. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. E a leitura bíblica, ela está lá em 1 Coríntios, peguem as suas Bíblias agora. 1 Coríntios, capítulo 4,
do versículo 1 ao 21. Capítulo 4, do 1 ao 21. Enquanto vocês procuram, eu quero dizer que nós fizemos uma escala para os professores que vão ministrar as lições aqui no púlpito. Então eu já tenho essa escala, eu vou publicar nos grupos. Aí aqueles irmãos que por acaso tiver algum empecilho, tem que avisar com antecedência para que nós possamos providenciar outro professor. Então, eu creio que quase todos os professores vão ministrar a aula aqui no púlpito, é uma oportunidade para todos, já que nem todos puderam naquele período que nós estávamos fazendo online, então a oportunidade ela vai ser dada a todos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, a partir do 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco me dá de ser julgado por vós ou por tribuna humana, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Já estais fartos, já estais ricos, que chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara que reinais, para que também vos viéssemos a reinar convosco, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo esta carta para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores,
Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram com o seu, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes, irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Pai. Nesta manhã te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conosco, que se faça presente, que abra nossas mentes, Senhor, para o entendimento da tua palavra, da tua lição, que ela venha para mudar as nossas vidas e transformar a nossa forma de ser, Pai amado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maldi, por favor. Então, meus amados, aqui Paulo está dando um grande exemplo de humildade. Apesar do conhecimento todo que ele tem, ele não se engrandece na presença de ninguém. Só quem é grande é Deus. E é assim que temos que ser. Glória a Deus. Alô. A paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. A paz do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Amados, como nosso irmão falou, nós estamos começando. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, nós estamos começando ao pouco, já é um avanço muito grande para nós estarmos aqui nesta manhã. Antes nós nem chegaríamos aqui, hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor e daqui mais uns dias, quem sabe, nós estamos, quer dizer que nós estamos nas classes. Hoje nós ainda estamos aqui dando de púlpito, mas assim que Deus permite. Amém? Glória a Deus. O irmão Luiz já deu uma boa adiantada, só a leitura aqui, que é bastante extensa, ele já fez. Mas, amado, eu quero falar um pouquinho dessa igreja de Corintos. Corintos era uma cidade antiga, grega, certo? Altamente intelectual, mas soberba, materialmente poderosa, próspera, mas moralmente corrupta, devassa. Então, aquele povo era muito difícil de ser evangelizado. Então, Paulo chegou ali com Apolo e evangelizou e ganhou muitas pessoas para Jesus. E quando ele fundou a igreja, ele passou ali 1 ano e 6 meses, ele e Apolo. Então, ele encontrou aquela cidade realmente muito difícil, porque ali tinham aquele povo, ele era muito intelectual devido que era da Grécia. E naquele tempo a Grécia era o berço da sabedoria. Todos os filósofos, maiores filósofos do mundo, era grego. Então eles realmente eram intelectuais, conhecia tudo. Para ele a sabedoria era acima de tudo. E quando Paulo chegou lá, começou a pregar, ganhou muitos irmãos para Jesus. E foi quando ele fundou aquela igreja. Ele esteve ali 1 ano e 6 meses com Apolo. Aleluia, glória a Deus.
Então, depois que ele saiu daquele lugar, ele estava em Éfeso, quando, um determinado dia, chegou uma comunicação, acredito que seja até por carta. Glória a Deus. Então, chegou uma comunicação que disse assim: porque a respeito de vós, irmão, meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Então, naquele tempo, começou uma divisão na igreja. Então, ele não escondeu nem que a fonte que tinha escrito para ele, comunicado: olha, existe muita contenda e dissensão na igreja. Então, amado, a palavra de Deus, a revista, vai falar do capítulo 1 até o 4, sobre a divisão da igreja em Corintos. Primeiro, foi os membros da igreja. Eles começaram, no capítulo 1, fala de que os membros começaram a ter um partidarismo. Um dizia assim: eu sou de Paulo, outro de Apolo, e os demais. Então, começou a contenda entre os membros. E depois foi a contenda sobre aquele que era melhor. Por exemplo, Apolo era um obreiro eloquente, e todos queriam se aproximar dele, dizer que era o melhor. Outro dizia que era de Paulo, e também tinha um grupo de judeu que foi convertido no lugar. Então aí começou a contenda. Então existia divisão naquele lugar. Veja bem, então a igreja com divisão é normal? É, porque hoje, amado, não é diferente. E eu fico imaginando, quando Paulo escreveu essa carta, ele achava que chegava até Coríntios e ficava por ali. Mas, amado, eu vejo que aquela carta que Paulo escreveu chegou até hoje aqui conosco. Amém? Deus preservou essa carta, sabe por quê? Aquele lugar era regiões diferentes, costume, linguagem, tudo era diferente. Mas o corpo de Cristo é só um. Então, a igreja daquele tempo que serviu a Jesus, hoje também nós servimos esse Jesus. Então, é diferente daquele tempo, simplesmente região, cultura, costume. Mas hoje, continua do mesmo jeito. Os homens são os mesmos, têm os mesmos pensamentos. Uns é melhor, outro não. Então, continua e vai até como diz a palavra de Deus, até Jesus voltar. Então, não é diferente. Essa carta serviu só para os Coríntios? Não. Serve hoje para nós. É por isso que a Bíblia foi incluída na Bíblia, esta carta, porque ela serve de ensinamento para nós. Muitas vezes nós pensamos: o que nós temos a ver com os Coríntios? Muita coisa, porque senão não tinha chegado essa carta aqui. Então, esse ensinamento é para mim e para você. Os líderes continuam diferente? Não, continua igual. A gente vê muitos líderes, às vezes quando muda até de dirigente, um diz assim: não, eu não vou ficar aqui porque eu não gosto desse líder, eu não gosto deste pastor. Então, amado, continua do mesmo jeito, mudou apenas a região, o continente, mas a igreja é só uma. Então, Paulo estava questionando, começou com os membros, nós vamos falar com os líderes. Paulo está falando com os líderes aqui, porque ele está chamando a atenção dos líderes, do jeito que aqueles líderes estavam dirigindo a igreja, não é daquele jeito. Então ele fala assim, quer dizer que o corpo de Cristo agora está dividido. Então ficou aquela divisão, aquele partidarismo. Um era de um jeito, outro era do outro. Inclusive, eles começaram a falar até de Paulo, de Apolo, começaram até a discutir. Glória a Deus. Na introdução diz assim:
Glória a Deus. Nesta lição, o apóstolo Paulo usa um tratamento muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Estes homens, apesar de humildes, simplesmente seriam desprezados demais e eram encarregados de guardar também e transmitir grande ministério de Deus. Glória a Deus. Então, veja bem, o que Paulo quis chamar a atenção daqueles ministros? Primeiro, a soberba fica longe dos ministros, aquele que serve a Deus. Então, o ministro ele tem que ter uma chamada, ele tem que ser escolhido por Deus. Então, aqueles ministros, e a Bíblia fala também, Paulo quis dizer, existia o tipo de ministro que falavam, era aquelas pessoas que era tipo um escravo, que andava naqueles navios. Mas aqui fala sobre o ministro de Deus, aquele que leva a palavra de Deus. Então, veja bem, aqui falamos de três aspectos. No capítulo 4, do versículo 1 e 5, ele fala sobre os pregadores e responsáveis pela palavra de Deus. Do versículo 1 e 13, já é uma reprovação severa que Paulo faz com os líderes e os ministros. E do 14 a 21, é realmente quando a pessoa dá uma pregação muito forte, depois ele vai dar exortar como pai. Aleluia. Então, a palavra de Deus fala sobre os ministros e dispenseiros de Deus, que realmente, aqui o capítulo 4, verso 1 e 5, que vai falar sobre realmente os que trabalham na obra de Deus. Temos como dispenseiro, glória a Deus, referir-se à qualificação do mordomo e acesse à dispensação, recolhe os alimentos necessários para serem distribuídos. Apesar de nossa pequenez, somos qualificados como administrador do ministério de Deus. O que é um dispenseiro de Deus ou um ministro? O dispenseiro é aquele que vai servir alimentos nas bandejas, né? Mas nós somos dispenseiros para levar o quê? Alimento espiritual para o povo. Então, aqueles ministros, realmente, o ministro de Deus que Paulo fala é humilde, é preparado para servir a Deus, não os homens, vai em contramão aquilo que o homem faz. E apesar disso, ele viu ali aqueles ministros de Corintos, vamos dizer, na contramão, tudo diferente. Então a soberba imperava naquele lugar. Por quê? Porque aquele povo era como se diz, se julgava autêntico, porque eles eram realmente intelectuais, conhecia muito a palavra, aliás, a palavra não, eles se apoiavam na sabedoria humana que eles tinham. Então, Paulo teve muito trabalho com aqueles homens. Então, Paulo vai falar sobre, no capítulo, do versículo 5, aliás, do versículo 1 até o 5, ele vai falar como que deve ser o ministro de Deus. Versículo 1 diz assim: se pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro de Deus. A igreja, glória a Deus, meu óculos realmente está complicado. No grego, os discípulos de termo de ministro, também traduzido como um servo em outras versões. No original,
Refere-se primeiramente como escravo que ficava considerando também as baixas escalões. Nos tempos de Paulo, apesar das aplicações mais abrangentes, eram contidas tendo esta conotação de quem era subordinado à submissão. Aqui no versículo 1 a 5, Paulo fala tudo que o ministro tem que ser, não como ele estava procedendo. Aleluia. O apóstolo enfatizava a insignificância do ministro, mas ressaltava que diante dos homens, um grande, como é que se diz, benfeitor carregado dos mistérios divinos. Então, amado, mesmo ele sendo desprezado pelos homens, mas para Deus ele era grande. Amado, as pessoas podem até nos desprezar, achar que nós não somos nada, não sabemos nada, mas para Deus nós somos bem, nós estamos bem, nós somos bons, porque para o homem realmente nós somos normalmente escorraçados, escravizados. Então aqueles ministros de Coríntios, eles não eram assim. Inclusive também, eles aqui no capítulo 4, verso 3, diz assim, aqui Paulo demonstra que não se importa com o julgamento realizado pelo povo de Corinto. Veja bem, aqueles ministros que ficaram ali, então, até julgaram os outros que estiveram lá, também foram julgados, mas inclusive Paulo foi julgado. E ele disse assim, eu não me importo com o julgamento de vocês, dos coríntios, porque quem me julga é Deus. E ele vai ser julgado no último dia. Então, nada ficou isento daquelas contendas, daquelas fofocas que os ministros de Coríntios tinham. Glória a Deus. Encontrado fiel, o segundo tópico, encontra fiel. Ora, além disso, o que requer os dispenseiros de cada um deles seja encontrado fiel. Ele rejeita julgamento, porquanto considera este incapaz de compreender a fidelidade de Deus. Mesmo assim, o apóstolo põe em xeque a sua ponderação, já que mesmo sabia que a natureza humana é pecaminosa. Paulo não se isentou de erros. Ele disse, mesmo eu, perante Deus, eu me esforço para ser fiel, mas eu sei que eu tenho os meus erros, os meus defeitos. Então, ele esquivou que ele podia errar, ou tinha errado também alguma coisa lá. Mas como nós que somos humanos, amados, nós como ministro, como líder, sei que tem muitos líderes aqui, nós somos sujeitos a errar.
mas ninguém pode apontar dedo, porque só quem pode nos julgar é Deus, diante daquele tribunal. Então, amado, você pode até se esforçar para fazer o melhor, mas sempre alguém vai achar que nós erremos em alguma coisa. Não tem ninguém perfeito. Então, Paulo fala mesmo que ele teve os seus problemas, os seus defeitos, mas não é por isso que nós vamos nos envergonhar, parar de fazer a obra. Nós somos humanos, vamos falhar sempre. Só teve um que teve aqui na terra que nunca falhou, nunca errou. Foi Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, amado, continue fazendo a obra. Agora, veja bem, o que Paulo estava falando para aquele povo? Seja humilde. O povo que serve a Deus, ele é assim. Falou tudo que ele passou, a humilhação, tudo que ele passou, mas era tudo para a honra do nosso Deus. Então, o que ele foi ali? Escreveu aquela carta, e eu acho muito interessante que ele achando que tinha saído de lá, estava em Éfeso, estava tudo bem, mas sempre tem alguém que diz assim, olha, a igreja que você fundou lá está desse jeito. Então, ele não pensou duas vezes, escreveu essa carta, como eu falei, de 1 a 5, é sobre a divisão da igreja. E do capítulo 5, a gente vai falar já de outras coisas, de prostituição, da santidade da igreja, vai falar da ceia, vai falar dos dons. Mas ele fez uma carta exatamente o que ele recebeu de informação. Ele fez essa carta para como é que se diz? Como é que a palavra que a gente fala? Exortar aquele povo. Então, ele fez aquilo porque ele sabia que a igreja que ele tinha deixado lá não era daquele jeito. Inclusive, amados, os judeus, foi convertido alguns judeus, só que o judeu também fez um grupo. O grupo estava subdividido. Grupo de Paulo, grupo de Apolo e também o grupo dos judeus. A Bíblia também fala sobre Cefas, que era Pedro. Tinha um grupo de Pedro que diz que aquele grupo era ficar com Pedro, porque Pedro era inculto, quer dizer que não tinha cultura. Então aquele povo também se aproximou de Cefas, que fala aqui. Então estava realmente a igreja subdividida e a divisão estava instalada naquele lugar. Então ele trata aqui, primeiro começou pelos membros, e aqui, o último, está nos ministros. Porque a gente sabe que se houver contenda na igreja, a igreja não vai crescer. Então, ele tinha essa autoridade para falar para aquele povo. Aleluia. Glória a Deus. No terceiro subtópico do versículo 5 diz assim: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará a plena luz com as coisas ocultas. De trevas também se manifeste dos signos dos corações. Então, cada um receba a seu louvor a parte de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre, glória a Deus, deixou claro que um dia traria julgamento sobre todos os humanos. Neste dia, considera o dia do Senhor. Deus trará à tona as obras ocultas de cada um, revelando verdadeiramente os desígnios dos corações. Aleluia. Segundo Paulo, esse dia virá em qualquer hora. Esse julgamento não cabe aos humanos, nem ele mesmo. Neste tribunal, ninguém pode julgar a própria, senão o Senhor. Então, Paulo estava
estava, como se diz, tranquilo, porque ele sabia que o julgamento dos coríntios não ia atingir ele, porque ele sabia quem podia julgar ele. Ele disse que não foi os coríntios, os ministros dos coríntios que morreu pelos seus pecados. Quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus. Amém? Então, amado, como eu falei, ninguém pode nos julgar, só Jesus Cristo. E naquele dia, ninguém vai escapar do julgamento dele. Então, aqui no primeiro tópico, fala o que Paulo queria falar para a liderança, os ministros de Coríntios. Glória a Deus. E o segundo tópico vai falar sobre, aí Paulo vai falar mais sérios. O ministro é humilde. Tudo vem de Deus. Todas as coisas, irmãos, aplique figuradamente em mim mesmo. Apolo por vossas causas, que por causa do exemplo aprenda isto. Não ultrapasse o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberba a favor de um detrimento de outros. Glória a Deus. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo Apolo como exemplo para não mencionar o nome específico específico individual dessa igreja. Então, amado, veja bem, aquele povo começou a fazer divisão e contenda. Inclusive, eles tentaram até separar aquela amizade que existia entre Paulo e Apolo. E começaram a falar também dos fundadores da igreja, que foi Paulo e Apolo. Então, ele disse, vocês não vão além daquilo que vocês aprenderam. Então, cada um daqueles queriam ser melhor. E Paulo advertiu, não vá além daquilo que vocês aprenderam, aquilo que está escrito. Então, às vezes também, hoje, tem pessoas que querem fazer além de que aquilo que está escrito. Nós podemos ver muitas denominações fazendo, aplicando muitas coisas que a Bíblia não fala, a Bíblia não requer de nós. Então, é o que estava acontecendo ali. Eles começaram a fazer aquilo bom, eu já sei tudo, eu aprendi, eu sou o ministro, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, um fazia de um jeito e o outro fazia de outro. Então, realmente ficou uma tremenda divisão naquela igreja. Então, amado, hoje tem divisão? Tem. Quanto rastro de igreja já não teve, né? Que não aceita a doutrina de uma denominação, vai para outra. Outros abrem igreja e dizem, não, eu não aceito essa doutrina dessa igreja, eu vou abrir uma igreja para mim. Tem, mas como tem muitas portas de igreja sendo abertas, são esses ministros que achando que já sabiam tudo, eles não vão obedecer, como se diz, não vão ficar submissos à liderança, e eles acham que sabe tudo melhor do que aquela pessoa, então ele vai abrir uma porta. Eu vou abrir uma igreja para mim, lá eu vou pregar, eu vou dar a doutrina que eu achar que eu devo. Tem isso aí, irmão? Tem. Então eu louvo a Deus, nós estamos numa igreja que tem doutrina, tem ensinamento, tem o ensinamento da palavra, do jeito que ela é. Então eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus. Placa de igreja leva para o céu? Não. Mas também a doutrina, aquela doutrina que Jesus deixou, essa vale. É por isso que nós temos que analisar. Temos também que ser submissos à nossa liderança. Porque se começar, em primeiro lugar, a liderança começar a subdividir, ela não vai prosperar. Aleluia. Louvado o nome do Senhor.
Glória a Deus. Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironizava os crentes de Corinto, dizendo: já estás forte, já estás rico, chegaste a reinar como nós. O que Paulo advertiu? Ele disse: vocês hoje não precisam mais de nós. Vocês estão ricos, tão fortes, tão soberbos. Lembra aquela palavra ali de Apocalipse, que diz assim, Laodiceia, se não me engano, que vocês acham que são ricos, não precisam de nada, esquece que vocês são pobres, cegos e nu. Então aquele povo estava assim, achando que eles estavam ricos, e Paulo disse para ele: vocês estão achando agora que vocês não precisam de nada, se fortaleceram, vocês estão ricos, pode tudo, então vocês realmente estão, não é nada disso o que vocês estão fazendo aqui neste lugar. Então ele mandou aquela carta advertindo aquele povo que da maneira que eles estavam procedendo estava tudo errado. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Se Deus lhe deu o ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu, não é devido do seu mérito, não é devido da sua inteligência, não é capacidade humana. A graça de Deus é porque então você se vangloria com essas coisas. Veja bem, Paulo disse para eles que tudo isso que vocês têm, nada é de vocês. Vocês não aprenderam nada. Vocês estão esquecendo que é o Espírito Santo que tem ensinado a vocês. Tudo que vocês receberam, eu recebi, vamos dizer, dons. O dom de pregar da palavra de Deus, o dom de ensinar, o dom de orar, tudo isso não é de vocês. Vocês receberam, mas pelo Espírito Santo. E vocês estão se achando que isso é mérito de vocês. Então antes que a gente vê na primeira carta, fala que eles achavam que tudo era deles. Falou até de crente carnal. Tudo acho que é de vocês. Não, tudo é de Deus. Tudo é Deus que nos dá. Então, quando eles se achavam que... Até Paulo falou sobre o Espírito Santo, de vocês são um templo e morada do Espírito Santo. Então, tudo que nós temos foi o Espírito Santo que nos conduziu, nos deu. Tem muita gente que diz assim: eu achando que eu não servia para nada, não podia ministrar, não podia fazer nada. Mas Deus capacita e hoje você é uma bênção de Deus. Aleluia. Então, tudo isso que você tem, eu sei cantar, canto bem. Isso vem do Espírito Santo, é coisa de Deus. Você fala bem, você prega com ousadia, prega com unção, ministra bem. E tudo que você tem hoje não é mérito seu, é coisa que você recebeu de Deus, é o Espírito Santo que faz você. Inclusive, amado, o Espírito Santo trouxe vocês aqui. Tem muitos que acordou e disse: eu não vou para a igreja, mas o Espírito Santo lhe conduziu. E cada dia que você vem aqui, eu creio que você vai aprender muito mais. Aleluia. Inclusive, você que é líder, você hoje vai aprender muita coisa, que o líder, ele tem que ser humilde. Nunca se soberbecer. A soberba fica longe do líder. Porque nós vimos a leitura da palavra, que o que eles passaram, a dificuldade que eles tiveram. E então o líder tem que ser realmente submisso
primeiro lugar, a Deus e a aceitar muitas dificuldades. Nós fomos, o líder foi para Paulo fala até em lixo, nós somos julgados até como lixo, mas para Deus nós somos importantes. E você que é líder, que eu tenho muitos líderes aqui, no dia que você for embora, como o nosso pastor Jacó foi embora, você vai deixar um legado. Você vai aparecer pessoas, olha, eu aprendi muito com aquela irmã. Muitos vai ganhar alma, porque pela sua humildade, não é coisa sua, já disse. Deus lhe deu essa capacidade para você fazer a obra de Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja teu nome para sempre. Versículo 3 diz assim: lixo e escória do mundo. Quando caluniado, procurávamos conciliar. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Paulo mostra para aquela igreja que a teologia da glória é procedida pela teologia da cruz. A grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista, que dizia: convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Então, a nossa teologia, a teologia do cristão é essa. Primeiro, Deus. E João Batista falava: importa que ele cresça e eu diminuía, porque aquelas pessoas que andavam com João disseram assim: olha, o Jesus está batizando mais do que você. E aí ele disse: importa que ele cresça. Eu não trabalho para mim, nós não trabalhamos para nós, irmãos, nós trabalhamos para o reino de Deus, para que ele cresça. Por que essa igreja está assim? Porque houve trabalho de muito tempo, vários líderes, e eles já passaram, estamos nós hoje aqui para continuar esta obra. Essa obra depende de nós. Deus não depende da gente, mas aquele que se coloca para trabalhar, ele usa. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, porque Deus precisa do nosso trabalho, mas se nós não quisermos fazer, ele substitui, ele coloca outro, e ele que capacita. Nós achamos, e quando nós achamos que nós não somos nada, aí que nós vamos ser usados cada dia mais. Mas quando nós começamos a crescer, achar que nós somos bons, aí Deus diz: não, você não serve para trabalhar na minha obra, eu não quero pessoas assim. Então os corintianos estavam desse jeito. Já era o soberbo de natureza, mas depois que Paulo se isentou daquela igreja, eles começaram a fazer do jeito que eles queriam. Então foi preciso enviar aquela carta admoestando. Então aquela carta extensa é muito boa. Depois vem a segunda carta, e essa carta hoje está aqui para também nos exortar, tirar algumas dúvidas. Amém? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. O apóstolo não são famosos, os apóstolos são desprezados. Vós nobre e nós desprezíveis. O apóstolo enfrenta privações, fome, sede, nudez, e os apóstolos ainda sofrem maus tratos. Somos esbofeteados, não temos morada certa. Paulo conclui: quando caluniado, procuramos conciliar. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo. O que Paulo fala? Até quando nos humilha, nos despreza, fala mal, nós abençoamos. E nós, como líder, nós não somos para amaldiçoar, nós somos para abençoar. Mas quando tratam mal a gente, amém, nós temos que abençoar, porque nós
Não viemos para amaldiçoar ninguém. Aleluia. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. O ministro tem a autoridade. Agora, do versículo 14 até o 21, Paulo já vai exortar como pai. Ele já deu, vamos dizer assim, quando existe um líder, chama a atenção do seu liderado, às vezes ele está, vamos dizer assim, insatisfeito, ele vai pegar forte, né? Ele vai falar quase tudo que ele estava precisando, não querendo, precisando. Então ele fala, aí muitos dizem assim, poxa, acho que eu não vou ficar mais aqui não. Aí ele chama, diz, agora eu vou passar o bálsamo. Então a partir do versículo 14 até o 21, aí Paulo já vai moderar as palavras dele, quer dizer, agora ele já vai dizer para ele, tratar como filho. Então, nós também, às vezes, por exemplo, eu sou líder de célula, eu não sou de chamar atenção, mas às vezes a gente precisa, olha, fulano, eu estava te esperando, tu não viesse, a gente marcou alguma coisa, mas depois a gente passa, não, eu entendo a tua situação, eu sei que tu precisa, mas o pastor aqui, o líder, ele muitas vezes a gente vê dia de terça-feira, ele já prega com mais, como é que se diz, puxando a orelha. Ele está sendo exaltado? Não, ele está fazendo o trabalho dele, porque só ele sabe quem lidera aqui na frente. Hoje o irmão Paulo está fazendo parte, ele já sabe o que ele tem passado. Então, às vezes, tem que chamar um pouco a atenção dos membros, e depois que muitos ele acha que fica triste, fica insatisfeito, aí ele vai passar a mão. Amém? O tópico 3 diz assim: não vos escrevo essas coisas para envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Aqui Paulo declara que a sua mensagem vem para admoestar, não para envergonhar os coríntios. O termo admoestar significa colocar algo na mente de alguém, com o intuito de advertir, até mesmo de repreender. Paulo tinha ciência de que algo errado estava acontecendo, necessitava de conserto. Então, por que ele falou tudo aquilo? Porque precisava uma mudança ali. Então, ele mandou, realmente, no tempo da minha mãe, ela falava repreensão. Ele repreendeu aqueles ministros com autoridade e com rigor. Então, a igreja precisava daquilo. E depois ele vai dizer o porquê que ele chamou com tanto rigor. Porque realmente a igreja precisava. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E aqui conosco não é diferente, amados. Porque se não haver um ministro para conduzir esse rebanho, começa pelo nosso pastor de área, aliás, até presidente, depois passa para o pastor de área, pastor de núcleo, e também tem o nosso pastor aqui, local. Ele tem que ter um coordenador, um ministro para conduzir. Depois vai distribuindo as tarefas para cada, como é que se diz, líderes. Ele não pode fazer sozinho. Então, todos têm um compromisso. E hoje, que você está aprendendo, você não pode deixar de qualquer jeito. Aquilo que você conduz não pode ser do jeito que os líderes estão fazendo. Você tem que sempre chamar, aconselhar. Então, Paulo chamou, exatamente, mas ele chamou
aliás, mandou aquela carta, mas porque ele estava muito aborrecido. Quando nós lemos aqui no último versículo, nós vamos saber como Paulo estava naquele momento. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Para realizar a correção, o apóstolo se coloca como um pai para aquele povo. Vou gerar demonstração que sua relação com os coríntios era paternal, através do evangelho. Os pais abastados geralmente deixam a educação dos seus filhos totalmente em cargo dos escravos, conhecido como tutor, ou outros são aios, né? Mas o pai verdadeiro, o pai que quer ver os seus filhos bem criados, ele tem que estar presente. Então, Paulo se coloca aqui, não, eu não posso deixar os filhos não podem ficar com os tutores, o pai tem que ensinar. Então, Paulo estava falando para eles, olha, aqui, eu lembro quando Jesus fez uma ministração, João 6, quando ele acabou de pregar, aí uns discípulos disseram um para os outros, essa palavra é dura, né? Aí começaram a sair, todo mundo, quer dizer, que não aceitou aquela advertência, aquela exortação que Jesus, amado, ele pregava a verdade. E quando a verdade é dita, às vezes ela dói. Então Jesus fez uma pregação ali, e quando ele terminou, só estavam os apóstolos. Todos aqueles discípulos que estavam assistindo foram embora, acharam que tinha sido muito dura. Aí Jesus perguntou, e vocês não querem ir embora, não? Aí Pedro disse, para onde que iremos? Tu que tem a palavra da verdade, da salvação. Então Paulo tinha aquela necessidade de pregar, falar pesado, porque senão não ia resolver. Então, quando a verdade é falada, amado, a gente às vezes não gosta. Sei, poxa, às vezes a gente acha que estou me esforçando tanto, mas não é, às vezes não tanto assim. Então, quem está de fora, o líder, ele tem realmente uma visão 360 graus. Às vezes, um só vê assim, 90 graus, ele vê todo. Uma vez eu conversando com o pastor Jacó, falando assim, pastor, se fosse eu fazer assim, logo no começo eu falava isso para ele. Aí ele disse, meu irmão, você olha aqui, eu olho tudo. Então, o líder realmente, na condição de Paulo, ele via tudo o que estava acontecendo naquela igreja, onde ele foi fundador. Então, o que estava acontecendo, ele teve realmente. Hoje nós estamos tendo só uma parte, hoje é o 4º capítulo dessa lição, mas nós vamos ter 3 meses falando dessa carta que Paulo escreveu. Então ele vai abordar vários assuntos. Hoje, como nós estamos falando de divisão de igreja, mas outras coisas vamos falar. A lição próxima também é muito boa. Vai falar sobre prostituição, a situação moral da igreja, como é que está. Então, tudo isso ele se preocupou. Então, ele fez uma carta realmente doutrinando toda aquela igreja que estava precisando. Aleluia. E nós precisamos. Muitas vezes a gente acha que está bem. Não, eu estou bem, mas aí depois alguém fala, rapaz, eu acho que está faltando alguma coisa. Então, é isso que Paulo foi advertir aquele povo. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Sejam meus imitadores. O Coríntios 6, 16, 18. Admoesto que vós, portanto, que sejais meus imitadores. A expressão seja meus imitadores é consequentemente do verso anterior, que seja como um pai que deve ser exemplo dos filhos. Glória a Deus. Amados,
Paulo, quando falou assim, seja meus imitadores, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o seu caráter, o que ele fazia. Eu não sei, não me lembro qual é o livro que ele fala, mas ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele era imitador de Cristo. Ele disse, então, eu como pai aqui, eu quero dar esse testemunho para vocês. Sejam meus imitadores. Se vocês ser os meus imitadores, vocês vão muito bem, porque em outros não sei, não estou lembrado onde foi que ele falou, porque eu sou imitador de Cristo. Então, nós somos primeiro imitador de Cristo. Amém? Então, nós, para podermos ensinar, doutrinar, nós temos que ser realmente, viver na doutrina da cruz, a mensagem da cruz, como tem lá no início da carta. Então, nós temos que fazer as coisas, dar bom testemunho, para que nós podemos dizer para os nossos liderados, dizer assim, seja meus imitadores, porque se você não tiver um bom testemunho, como que você quer também liderar, quer mostrar para aquelas pessoas que você está certo? Porque se você não tiver um bom testemunho, alguém pode dizer para você, mas assim eu não quero ser crente. Então, Paulo fala isso para ele, sejam meus imitadores, porque eu como pai de vocês, pela fé, faça aquilo que eu tenho feito, que vocês viram como eu estive aí, o que eu fiz. Então, nós temos que ser. Então, a pessoa também que lidera aqui, ele tem que ter um bom testemunho. Amém? E nós também, não é diferente. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Nos dias atuais é muito complicado encontrar exemplos. Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam os seus exemplos de conduta humilde, ilustre assim como ele próprio segue os exemplos de Cristo. Aqui está. Então ele mesmo diz, sejam meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. Quer dizer, o exemplo que ele dava era realmente irrepreensível. Falhas como ele tinha, mas ele perante, ele fazia tudo para ser irrepreensível, como nós podemos ser também irrepreensível. Aleluia. Aqui o último subtópico, autoridade e amor, do 19 ao 21, que é o último. Que prefere? Irei vós, outros com vara ou com amor, ou espírito de mansidão. Irmão, o que Paulo encerrou essa primeira parte? Disse, olha, eu estou mandando essa carta, e eu acredito que essa carta vai mudar muitas coisas que vocês estão praticando aí. Mas, se eu for aí pessoalmente, ver que se você escolhe, quer que eu vá com chicote, vamos dizer assim, ou com mansidão. Porque se vocês, ele quis dizer, se vocês não mudarem, quando eu for aí pessoalmente, aí vai ser mais forte. Então ele disse, olha, mas eu quero ir com espírito de mansidão. Então nós temos que ter espírito de mansidão. É fácil? Não é fácil ter espírito de mansidão. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Encerrado Paulo a manifestação aos Coríntios, desejo que visite-los. Ele ensinava com esta, como Corinto instruía os crentes desta região pessoalmente. Paulo esperava que esta carta solucionasse todas as divergências como estaria ocorrendo na igreja de Corinto. Mas se os coríntios se mantivessem nos mesmos erros, que ele iria visitá-lo
com uma repreensão mais firme, continuadamente. Entretanto, Paulo deixou o encargo dele escolher com vara ou com amor. É como eu já falei, primeiro eles iam esperar se ia haver alguma mudança ou não. Ele disse: vocês que vão decidir se querem que eu vá com mansidão. Ele falava com varas, ele disse com açoite, ou eu vá com amor também. Então ele esperava que um dia que ele chegasse lá para falar com aquela liderança, com aqueles membros, estivesse mudado. Então tudo dependia deles. E hoje também as coisas para andar, para a igreja andar bem, a nossa célula andar bem, todos que presidem uma liderança, para andar bem, ele tem que realmente, ter uma doutrina, tem que haver alguém para orientar. E nós não somos absolutos, nós temos que ter submisso uma liderança. Então, aquele povo estavam de qualquer jeito, e não era aquilo que Paulo falava. Amém? Amados, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço também a tolerância de vocês. A aplicação pessoal diz assim: a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo o mesmo de João Batista. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Aleluia. Então, amado, o importante é o trabalho que nós fazemos para o Senhor Jesus. Nós não trabalhamos para nós, nem para o pastor, para ninguém, mas nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, logo após o encerramento, nós temos uma reunião bem rápida aí com todos os líderes de células e líderes de rede também. Vai ser rápida, hein? É para falarmos sobre a questão do aniversário da igreja. Nós não vamos tomar muito tempo de vocês, né? E também, quem não tem a revista e quiser adquiri-la, passe o nome ali para a irmã Janaína, que ela vai anotar, e nós vamos providenciar durante a semana essa revista, tá certo? Então, assim, Paulo, ele pergunta, né, como é que vocês querem ser corrigidos? Com vara ou no amor? Aí o cristão é que escolhe a forma que ele quer ser corrigido. Então, assim, quando Paulo escreve a Coríntios, principalmente porque a igreja estava vivendo um momento muito carnal, né? E aí o entendimento é o oposto. Quem é crente tem que viver de forma espiritual. Então esse é o principal objetivo dele, e por isso que essa carta ela também é direcionada a todos nós que continuamos essa história dele. Nós nem apanhamos, não passamos nem dificuldades. Imagine o que Paulo passou e os outros apóstolos. Apanharam, foram escorraçados, humilhados, e para eles isso era glória, né? Isso era glória. O homem hoje, a glória dele é aparecer mais que os outros. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Nós não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Vamos cantar, queridos. Nós começamos hoje, ninguém cantou. O louvor, ele faz parte dessa nossa exaltação ao Senhor também. Quem tem aí a harpa? Mas esse é conhecido. Ele é o 291. 291. É a mensagem do que Paulo prega Mensagem durante da essa cruz. carta. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por
mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde as glórias dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Quantos creem nisso? Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Senhor meu Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Pai, para reconhecer que não somos nada. Nós somos miseráveis, meu Pai. Estamos aqui para aprender, Senhor, a aprender mais de Ti, a sermos mais humildes, Senhor.
e entender o teu sofrimento naquela cruz e podermos passar, Pai, para outros de forma humilde e te engrandecer sempre, Senhor. Que o teu Espírito possa estar presente em nossas vidas todos os dias, meu Pai, para nos mantermos conscientes de tudo isso, Senhor, e da grandiosidade da tua obra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um dia maravilhoso, um bom almoço a todos vocês e até mais tarde no nosso culto, mais uma vez para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Quero dizer para vocês que ali no final nós providenciamos um mingauzinho para vocês aí. Tem um mingau de munguzá e tem um mingau de banana também. Aproveitem, se deleciem. Aos líderes